Saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor nessa noite. Meus amados irmãos, com muita alegria posso estar aqui, né, para estar estudando e lecionando com vocês a respeito de mais alguns assuntos tratados a respeito da igreja. Hoje eu vou falar um pouco a respeito da disciplina na igreja. Semana passada nós falamos um pouco a respeito do governo da igreja e foi um assunto assim muito bom, um assunto que muitas pessoas tinham dúvidas, né, a respeito do governo da igreja, e nesses assuntos a gente falamos um pouco a respeito e isso trouxe um amadurecimento para a nossa vida e para a nossa fé cristã. Neste momento eu vou fazer um minutinho de oração e logo após você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, do verso 18 ao 20. Vamos fazer um minutinho de oração, agradecer a Deus por mais uma oportunidade e pela gente estar aqui e o Senhor ter nos guardado com a sua graça e com o seu amor. Pai, em nome do teu Filho amado, neste momento, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade, por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Pai, eu te peço que toma toda a direção deste trabalho nas tuas mãos. Deus, nós vamos estar estudando um assunto que fala a respeito da disciplina na igreja. E nesse assunto eu te peço, meu Pai, que venha nos dirigir, nos guiar, nos instruir a respeito de assuntos que precisamos ser falados, meu Pai. Te peço ao Senhor que abençoe todos os ouvintes que vai estar acompanhando essa live, aqueles que vão estar compartilhando, aqueles, meu Pai, que tem de uma forma ou de outra orado, pedido pelo nosso ministério. Deus, eu te peço ao Senhor que nos ajude neste momento. Pai, eu te peço, meu Pai, que fale conosco e nos dê sabedoria e orientação para falarmos aquilo que não queremos ouvir, mas aquilo que as pessoas precisam ouvir hoje nos nossos dias atuais, meu Pai. Que haja uma grande renovação espiritual no nosso meio, que haja um zelo pela palavra, que haja, meu Pai, obreiros preparados e dedicados para servir a Tua seara. Pai, que as pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, que o Teu amor e o Teu reino e a Tua justiça possa vir, Senhor, a cada dia sobre as nossas vidas. Essa é a oração que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus amados, a gente vai estar estudando um pouco a respeito, né, em questão da disciplina da igreja. A gente tem falado no decorrer dessas lives assuntos a respeito da eclesiologia, que é estudos que tratam a respeito do estudo da igreja. Então a gente tem aprendido bastante, Deus tem falado conosco através da sua palavra, e isso é uma forma da gente crescer e amadurecer, né? A gente sabe que a única coisa que refuta heresia e a única coisa que corrige um mau ensinamento bíblico, ou seja, é o estudo da palavra sistematicamente, né? Então vamos lá estudar, vamos falar de Mateus 18, versículo 18 ao 20. Você que tem a sua Bíblia na sua casa, nos acompanhe. Nós vamos falar muito a respeito desse texto aqui, a gente vai estar discorrendo esse texto, vai estar aprendendo bastante, né, a respeito desse texto e procurar entender ele, compreender de uma forma biblicamente correta, né? Vamos lá. Em verdade vos digo que tudo que ligados na terra será ligado no céu, e tudo que desligados na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai, que estás no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio de deles. Meus irmãos, quando a gente fala em questão de disciplina na igreja, muitas pessoas acham que a disciplina é somente de uma forma punitiva, né? Quando na realidade, quando a gente trata a respeito de assuntos a respeito da disciplina, né, que deve ocorrer dentro da igreja, isso é para que venha trazer o quê? Uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Isso venha fazer para que a pessoa venha aprender mais a respeito de Deus, para que a pessoa, às vezes, ela venha se aproximar e corrigir um padrão de comportamento errado, né?
Então hoje nos nossos dias, por exemplo, quando a gente fala muito a respeito em questão de disciplina, isso é coisa até que pouco se ouve falar, porque pouco é ensinado a respeito disso, né? Então, ou seja, a disciplina ela tem o objetivo de restaurar a vida daquela pessoa, a disciplina ela tem por objetivo de guiar aquela pessoa no caminho da santidade, a disciplina ela tem como objetivo não somente uma forma de correção, mas ou seja, uma forma de preparar aquela pessoa para que ela venha entender e compreender a vontade de Deus sobre a sua vida. Então, quando a gente fala em questão de disciplina, em questão de vontade de Deus para a nossa própria vida, a disciplina normalmente ela é aplicada para que haja uma mudança de um comportamento que está sendo feito errado. Igual a gente vive no nosso país, nós temos vários tipos de leis que vêm a dirigir a nossa própria sociedade. Então, ou seja, a igreja, de uma forma, a gente viu semana passada a respeito do seu governo, vemos a forma do governo da igreja, então a igreja ela também tem a sua forma de disciplina, para cuidar daquelas pessoas que estão se chegando à casa de Deus e também para tratar daqueles crentes que são mais antigos na igreja. Então a disciplina ela tem uma forma de trabalhar e ajudar as pessoas a mudarem de um comportamento errado para que ela venha se aproximar mais perto de Deus e venha mudar um padrão de comportamento errado. E nesse padrão de comportamento errado, isso vai fazer com que a pessoa seja reprovada diante de Deus. Então hoje, nos nossos dias, a igreja ela tem uma forma de trabalhar com com o ensinamento bíblico. E esse ensinamento bíblico, ele corrige várias falhas de comportamento errado. Então, ou seja, essas falhas é mudada através de quê? Do conhecimento bíblico. Como que o povo vai ser liberto e transformado se não haver o ensino sistemático da palavra? Quando a gente fala em questão de estudar é você pegar um assunto de uma forma sistematicamente e aplicar a mente diariamente. Então, ou seja, quando a gente estuda em questão de assuntos relacionados fala em questão da igreja, e como a gente hoje o nosso assunto nos laicos falar em questão da disciplina dentro da igreja, então o governo da igreja a gente sabe que ele é divino, e a gente sabe que como esse governo é divino, ou seja, a autoridade máxima da igreja vem pelo governo, do próprio Deus, mas Deus delegou a essa forma de governo aos homens para que viesse trabalhar na sua igreja de uma forma correta. Então, ou seja, todo ministro que trabalha na igreja e toda a liderança da igreja, ela tem que trabalhar com a sua base biblicamente baseado naquilo que a Escritura está dizendo. Normalmente a gente que é líder, a gente é formadores de Opiniões. Então o líder ele tem que trabalhar de uma forma de trazer os seus ouvintes, ouvir e tratar com uma forma de biblicamente, conforme a Bíblia está nos esclarecendo a respeito de certos assuntos. Hoje, nos nossos dias atuais, se a gente tem uma teologia bíblica fraca, uma teologia bíblica que não fala muito a respeito da vontade de Deus, que não fala a respeito das doutrinas fundamentais da igreja, ou seja, a gente tem uma teologia fraca. A gente tem uma teologia que não muda a vida das pessoas. Hoje, nos nossos dias, a gente vê tanto pragmatismo em muitas igrejas, e essa forma de pragmatismo, querendo colocar certos rituais que vêm do judaísmo, certos tipos de práticas de campanhas que hoje nós vemos nos nossos dias, que simplesmente, em vez de levar o povo a conhecer mais a respeito de Deus, mais a respeito da palavra de Deus, aí, ou seja, oferece o público chave da casa própria, oferece o público saúde, oferece o público dinheiro, oferece o público várias outras coisas, mas não oferece o público o verdadeiro conhecimento bíblico. Porque se a gente quer
vê que uma determinada igreja cresce, ela precisa, meus senhores, de um conhecimento bíblico. No Salmo 119, que é um salmo praticamente que é um culto à palavra, no Salmo 119, por exemplo, versículo 45, fala que liberta o homem é a palavra. Não é certas práticas que hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo, né, até algumas formas de exorcismo, né, praticando, querendo que tirar um determinado espírito maligno da vida da pessoa e prometendo àquela pessoa uma liberdade espiritual que vai trazer a pessoa uma liberdade espiritual, não. Isso eu posso analisar e ver com vocês por causa de que, se a gente quer que hoje as nossas igrejas se transformem biblicamente correta, se a gente cita tanto o livro de Atos dos Apóstolos, e a gente não pega o livro de Atos dos Apóstolos e aplica na igreja, nós estamos tendo uma teologia bíblica errada. Então, ou seja, o que liberta o homem é a palavra de Deus. O que Jesus disse? Vós têm sido limpos pelas palavras que eu tenho falado. O que Jesus disse? Conhecereis a verdade, e a verdade o que? Vos libertarás. Então hoje a gente tem visto muito pragmatismo, prometendo ao povo coisas que eles mesmos não podem cumprir. Então, ou seja, se a gente trabalha do modelo da igreja primitiva, e se a gente quer ter uma igreja bíblica, a gente tem que ensinar o povo a Bíblia. Se a gente quer ter as pessoas libertas dentro da nossa igreja, a gente tem que pregar para o povo a Bíblia. Então, ou seja, para a gente pregar a Bíblia, para as pessoas ouvir, ter as suas vidas transformadas, a gente precisa o quê? Conhecer mais a respeito da Bíblia. E hoje, quantos obreiros e quantas obreiras nos nossos dias não querem manejar bem a palavra da verdade? Querem falar a respeito de Deus, querem falar a respeito da Bíblia, mas não conhecem a Bíblia profundamente. Isso é um dos maiores erros hoje que nós estamos vendo nos nossos dias. Como você vai ensinar algo aqui que você mesmo não sabe para você? Então a gente vai falar vai questão um pouco a respeito disso hoje, nessa noite. Então, em questão disso, eu me lembro que um dos primeiros seminários teológicos que eu fiz, e nesse seminário eu ganhei o meu avô para Jesus. Na época, quando eu ganhei ele para Jesus, eu ganhei ele o quê? Com matérias que eu aprendi dentro do seminário teológico. Eu aprendi a carta de Paulo aos Romanos, falando a respeito do caminho da salvação, falando que o salário do pecado era a morte, que nenhum homem seria justificado perante a Deus, perante as obras. E nisso eu fiz aquele plano de salvação que eu aprendi dentro da Bíblia, e eu levei meu avô a conhecer a Jesus, através daquilo que eu aprendi dentro do seminário. Quando meu avô partiu para Jesus, ele partiu salvo. Por causa de quê? Por causa que eu tinha aprendido no seminário a respeito, né, em questão do caminho de quê? Da salvação baseado no livro de Romanos. E não somente em questão baseada no livro de Romanos, isso, eu me lembro um dia que o meu próprio avô, ele ter partido para Deus, e quando a gente conhece ao Senhor, a gente tem um amor muito grande por Deus, um amor muito grande pela palavra, um amor muito grande pela conhecer, levar as pessoas ao Evangelho. E o meu avô, ele partiu, e nisso, depois de nós termos velado o seu corpo, ter enterrado ele, eu me lembro que peguei o metrô na estação lá do Minas Shopping, né, que minha avó morava ali perto, e nisso eu fui para a igreja. E eu me lembro, né, eu tinha tanta sede de Deus, não que hoje a gente não tenha, mas tem, tanta sede de Deus, eu peguei aquele metrô e fui para a igreja lá no Horto, e eu me lembro de um pastor pregando, né, num determinado trabalho, e assim, é uma coisa muito coerente, meus irmãos. Minhas irmãs, o que ele disse foi uma coisa muito coerente na sua pregação. Ele falou: irmãos, eu sou pastor aqui da igreja, e ele citou uma certa situação que ocorreu na igreja dele. Ele falou assim, que um casal ligou para eles que estava prestes o quê? A se separar. Aí, ou seja, aquele pastor chegou lá, foi atender aquele casal, viu que o marido dele não amava a esposa como Cristo amou a igreja. O marido passava mais tempo vendo futebol do que dando atenção para os filhos. A esposa não cuidava bem do marido. Os filhos não tinham respeito às coisas de Deus e não participavam das coisas da igreja. Por causa de quê? Um mau comportamento.
um mau comportamento que era vivenciado dentro daquela igreja. Aí aquele pastor trazendo aquilo ali para a sua mensagem, para a sua pregação que ele estava expondo na igreja, ele falando assim, ó, não adianta nada você vir aqui na igreja, nós orar por vocês agora, vocês que vão vir aqui na frente, a gente vai orar por vocês, sendo que depois dessa oração que eu fazer para vocês, vocês vão voltar para a prática do pecado. Você que é jovem vai manter relação sexual com a sua namorada sem estar casado. Você que fala que ama a sua esposa, você vai voltar para a prática do adultério. Então, ou seja, isso aí são coisas que eu guardo isso comigo, que isso foi o que? Uma bagagem. Uma bagagem para mim aprender. Não tem um conceito que hoje as pessoas no mundo falam, que a gente aprende com o erro dos outros. Então, ou seja, que adianta às vezes a gente como ministros do Evangelho, como obreiros da casa de Deus, trabalhar tanto e talvez querer salvar o mundo inteiro, salvar as pessoas, levar elas a Cristo, sendo quanto na realidade a gente tenta de diversas formas, não levamos ela ao conhecimento bíblico. Ou seja, isso é uma incoerência da nossa parte. Então, não adianta a gente trabalhar muito, fazer várias coisas, às vezes fazermos vários congressos, fazermos vários tipos de festividade, e depois quem que vai ficar com problema na igreja são os pastores. Quantas vezes eu já participei de determinados tipos de trabalho, até mesmo de festividade dentro de igreja, que o pastor teve que corrigir mensagens erradas, até heresia que certas pessoas traziam em certas festividades, pregando, ensinando o povo coisa errada. Então, ou seja, isso é algo, por exemplo, que a gente tem que analisar muito, irmãos. O apóstolo João, por exemplo, ele fala a respeito disso, que certo tipo de pessoas que a gente não deva nem saudar. Então, ou seja, tem certo tipo de obreiro, irmãos, que a gente tem que pegar e cortar e volta mesmo. Então, ou seja, hoje, na realidade, a gente está precisando que o povo tenha uma teologia bíblica correta. É isso que vai trazer mudança na vida das pessoas. É isso que vai trazer uma estabilidade, uma sustentabilidade para a igreja. Talvez a gente luta tanto, né? A gente sabe que hoje, nos nossos dias, o povo, muitas pessoas não querem aprender, uma por negligência mesmo, não querem porque, na realidade, é o mal mesmo, né? Não somente o mal do presente que a gente vive, mas, ou seja, o mal enraizado na alma dessas pessoas. Então, ou seja, isso é algo que nos faz pensar muito a respeito dessa situação que nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. Então, a gente, como obreiros, a gente tem que trabalhar com maturidade, tem que trabalhar com excelência, tem que servir a Deus da melhor forma possível. Mas a gente tem que mudar a nossa mentalidade, a forma como a gente trabalha. Porque senão a gente vai trabalhar a vida inteira socorrendo os outros, depois a gente vai morrer afogado. As pessoas vão morrer nas práticas dos seus próprios pecados, porque a gente não ensinou aquilo que elas precisavam realmente ouvir, e não aquilo que elas querem ouvir. Porque hoje, na nossa realidade, no mundo que a gente vive, as pessoas, se você talvez aponta os pecadinhos delas, aponta algumas coisinhas erradas que elas fazem, elas simplesmente têm você como um inimigo. Mas eu falo com vocês que a melhor coisa é você ter 10 pessoas do seu lado que te mostra um padrão, alguma coisa de errado que você está fazendo, que talvez você tenha 10 pessoas que talvez falam bem de você, ou talvez simplesmente andam com você, comem com você, vivem com você e não te apontam o erro que você está vivendo. Só te bajula. Né? Te levam você ali, você é o cara, você é a pessoa certa, você é bacana, isso é que sim assado. Então, ou seja, é preferível você ter uma pessoa que fala a verdade ao seu respeito que você ter 10 pessoas que te bajulam. Né? Porque hoje muitas pessoas às vezes não aguentam ouvir determinado tipo de assuntos, e quando a gente vai falar, as pessoas pegam e criticam. Né? Mas é algo que hoje, na realidade, nós estamos precisando ouvir nos nossos dias atuais. Nós estamos precisando ouvir mensagens que nos confrontam os nossos erros, confrontam os nossos pecados. Né? Porque eu sei que hoje, nos nossos dias, é muito mais fácil você encher uma determinada igreja, falar com o povo que Deus está fazendo isso, Deus está fazendo aquilo, que Deus está dando isso, que Deus está dando aquilo, quando na realidade, o que acontece? Deus não está fazendo nada, você está tirando aquilo debaixo do seu subaco, querendo talvez atrair um público para ouvir aquilo que você tem para falar, e não da forma que Deus está te mandando você falar, que o povo precisa ouvir. Então vamos lá, mais adiante. O aspecto, né,
Nós vamos falar um pouco a respeito em questão da disciplina na igreja. Em questão da gente falar um pouco sobre esse texto aqui, o que acontece que a gente analisa nesse texto aqui? Um dos conceitos que a gente vê aqui, que deu o próprio Senhor dando as chaves do reino para Pedro, e não somente dando as chaves do reino para o próprio Pedro iniciar o trabalho, a gente vê que sobre essa pedra edificarei a igreja, bem antes, né, o contexto anterior disso tudo aquilo, de tudo isso que a gente leu aqui em Mateus capítulo 18, a gente pode analisar em questão desse texto, essa chave do reino aqui, praticamente, ou seja, o que? O próprio evangelho, a própria palavra, sendo dada, né, para que viesse o que? Pregar e falar, né, a respeito da própria palavra. Então, anunciando isso e levando isso não somente pela eclesiologia, tratando a respeito da própria igreja, né, questão da chave do reino, o evangelho propriamente aplicado e falado aos ouvintes das pessoas. Então, ou seja, e também a gente vê e analisa em questão disso, o evangelho sendo aplicado, né? Então, ou seja, essa chave do reino, né? Então, ou seja, o Pedro falando em questão do próprio evangelho sendo aplicado ao evangelho, ao ouvido das pessoas. Então, a gente nos mostra, então, ou seja, nesse versículo aqui, ou seja, o quê? O próprio evangelho sendo aplicado. Ou seja, a gente vê que analisa em questão desse texto e falando a respeito desse texto, a gente sabe que todos nós, depois que ouvimos a Cristo, queira diretamente ou indiretamente, ou seja, aceitamos de bom grado a boa palavra, realmente nós, ou seja, temos essa pequena chave do reino e anunciamos, né, essa chave, ou seja, às pessoas, ou seja, o próprio evangelho. As pessoas vão sendo transformadas, sendo pregadas e anunciadas o evangelho, através das nossas próprias vidas ou através da vida dos próprios ministros do próprio evangelho, né? Então vamos lá analisar. Isso aqui também bate um pouco do conceito, né, bate um pouco do conceito do romanismo, né, que fala que Pedro foi o fundador da igreja, que Pedro foi o primeiro papa, né, ou seja, que fora dele a autoridade não há, sendo que na realidade, ou seja, Deus construiu homens para trabalhar no seu reino, ou seja, para que o reino fosse divulgado, né, para que as pessoas viessem a ser alcançadas. E quando fala muito em questão das pessoas serem alcançadas pelo próprio evangelho, se propriamente dito, a gente vê que também, né, mais para frente no versículo aqui fala, né, dá-te-eis as chaves do reino do céu, que ligares na terra será ligado no céu. Então a gente vê também a questão de que a aplicação da própria disciplina. Então vamos mais adiantar aqui um assunto, que é um assunto bem vasto, né? É um assunto que a gente precisa ser tratado e tem um pouco de tempo aqui para a gente trabalhar em cima disso. Quando, por exemplo, a gente vê as autoridades da igreja que trabalham na igreja de uma forma de departamentos, né? Algumas trabalham na forma de departamentos, outras trabalham na forma de uma comunidade e assim por diante. Cada parte da igreja tem a sua forma de departamento, seja de missões, seja de departamento infantil, seja de departamento de senhoras, seja de departamento de juventude. Então, ou seja, a gente sabe e analisa que quando as pessoas vêm praticamente para o próprio evangelho, né, ou seja, a igreja ela procura trabalhar com essas pessoas e encaixar ela nessas formas de departamentos, né, para que as pessoas venham estar com um determinado tipo de grupo, né, seja da faixa etária, seja em questão de jovens, seja em questão de crianças, seja em questão de irmãs. Isso aqui é bom? Sim, a forma de departamento a gente sabe que a maioria das igrejas trabalha dessa forma. A única coisa um pouco disso aqui que não é bom, que tira um pouco a unificação da igreja, né? Quando a gente fala em questão de unificação da igreja, a gente vai analisar em questão de panelas, né? Quando a gente fala em questão de panelas, vamos pôr assim, cada departamento desse a gente vai colocar como se fosse uma panela. Mas essas panelas, né, elas devem ser sem tampa, ou seja, não é porque você é músico, ou seja, faz parte do departamento de música, você não deva se envolver com o departamento de jovens. Não é porque você faz parte do departamento de jovens que você não deve ajudar o departamento dos senhores, né, dos irmãos. Não é porque você é do grupo, praticamente, porque você é da parte eclesiástica da igreja, autoridade eclesiástica da igreja, que você não deve se envolver com os outros demais trabalhos da igreja, porque senão vai ficar o quê?
um monte de panela com tampa, ou seja, nem esse que está nessa panelinha aqui vai praticar, nem praticar vai para de lá, e isso não traz o quê? A unificação da igreja, né? Ou seja, a igreja tem que trabalhar de uma forma de quê? Unidos, né? Uma comunhão, uma só fé, um só propósito. Então, essa é uma forma que a igreja deve ser trabalhada. Quando a pessoa ela aceita a Cristo, então, ou seja, a maior arma que um pastor pode ter na igreja se chama o quê? O púlpito, e além do púlpito, na sua maior lista de afazeres, ele deve priorizar o quê? O ensinamento bíblico. Porque é no ensinamento bíblico que esses novos crentes vão amadurecer, no ensinamento que esses novos crentes vão crescer, eles vão amadurecer, vão formar obreiras capacitadas em prol do reino de Deus. E hoje a gente tem um conceito muito errado de servir a Deus em muitas igrejas, né? Porque muitas pessoas acham que servir a Deus na igreja, elas têm que servir ao pastor, né? Logicamente a gente serve a pessoa do pastor, honramos ele, né, como ministro do evangelho, como aquele que vela pelas nossas almas, sim. Mas, ou seja, a gente não tem que somente servir os pastores nas igrejas. Na realidade, a gente tem que servir ao quê? Ao próprio Deus. E a Bíblia fala que quando a gente está fazendo um bem a qualquer um desses pequeninos, nós estamos fazendo como se fosse ao próprio Deus. Né? Quando a gente fala em questão de servir, ou seja, a gente tem que servir da melhor forma, da maior excelência. Mas a forma de serviço é de uma forma da gente cuidar das pessoas, dos órfãos, dos pobres, das viúvas, né? Então, essa é uma forma da gente cuidar das pessoas dentro da própria igreja. Então, o amadurecimento espiritual, ele vem o quê? Através do conhecimento bíblico, através daquilo que a gente aprende. Né? Então, ou seja, a maior arma que o pastor tem para cuidar das ovelhas se chama o púlpito. E ali no púlpito, o que ele faz? Ele tem que alimentar o povo com a palavra de Deus. Né? Então, hoje, nos nossos dias, o povo está precisando muito ouvir mais a palavra de Deus. Né? Ou seja, a gente sabe que hoje, nos nossos dias, hoje, a gente está vendo tantas pregações erradas, né? Alguns obreiros não querem aprender mesmo, porque são obreiros maus, né? E a gente vê isso, Paulo orientando também lá, Tito, né? Lá em Creta, Paulo deixou Tito lá, não somente para instituir presbíteros, mas também para fazer homens, né, calar, ou seja, homens que estavam conduzindo ao povo a heresias, homens que estavam conduzindo a igreja para um caminho muito mau. Ou seja, Paulo estava o quê? Exortando a Tito para que viesse fazer esses homens calar. Então, ou seja, a gente tem que trabalhar para que a gente venha o quê? Produzir bons obreiros, boas obreiras e bons crentes. Né? Ou seja, a gente tem que produzir isso no meio nosso. Se a gente não está produzindo isso no meio nosso, nós estamos errando. Ou seja, não adianta muito a gente, às vezes, falamos tanto do poder de Deus, falamos tanto do Espírito Santo, quanto na realidade, ou seja, a gente atribui ao Espírito Santo o papel nosso, como, às vezes, ministro do Evangelho, ensinar o povo a coisa certa. E às vezes a gente coloca tudo que o Espírito Santo tem que fazer. Logicamente que a gente sabe, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas, ou seja, como que o povo vai ser convencido, sendo que você, como sacerdote, não ensina o povo realmente a Bíblia que o povo precisa ouvir. Ou seja, a gente coloca tudo, né, no Espírito Santo, e a gente até desconfia de certas coisas que a gente tem visto hoje nos nossos dias, né? A gente tem visto tanta coisa errada, tanto mau uso dos dons, tanta ignorância espiritual, e o povo tem sido levado cada vez de mal a pior. Mas por que o povo tem sido levado de mal a pior? Se a gente olhar lá no profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, a gente vê duas condições do reino do norte, que o povo estava sendo destruído pela falta de conhecimento, por causa de quê? Os sacerdotes estavam recusando de conhecer o conhecimento de Deus para transmitir ao povo. E hoje, nos nossos dias, quantos obreiros têm o título, têm o ofício, que não exerce realmente o seu determinado ofício? Estão simplesmente, somente como se fosse algo de enfeite na igreja, quando na realidade deveriam servir a Deus e servir com excelência. Então vamos lá, mais adiante. Aí quando a igreja precisa tratar em questão da disciplina, na realidade a igreja precisa tratar por causa de um mau comportamento, ou por causa de um mau comportamento de um crente, por causa de um escândalo, de algo que ocorreu, né, que veio precisar ser tratado. Mas quando a gente fala em questão da disciplina, isso deve ocorrer,
isso vem ocorrer para que venha causar o quê? Temor nas outras pessoas, para que elas não venham a cair nas mesmas práticas de pecados. Né? Ou seja, quando a gente fala em questão da disciplina, eu acho que é melhor a gente tratar de uma forma preventiva. Por que a gente fala em questão de uma forma preventiva? Porque quando você tem um carro, vamos colocar um carro, depois vamos colocar em questão do estado de saúde de uma pessoa. Um carro, por exemplo, você vai fazer uma viagem longa no seu carro. Você não vai pegar seu carro e viajar 2.000 quilômetros sem você fazer uma análise para ver se seu carro tem condição de chegar àquele destino. Né? Então, seja a mesma coisa da saúde da gente. A pessoa que deixa de fazer, às vezes, um check-up de saúde, o que vai acontecer? Quando ela vai chegar no médico, ela vai ter tanto problema, vai ter tanto problema se Deus não tiver misericórdia com aquela pessoa, que a vida dela e a saúde dela vai estar debilitada. Então, hoje, a gente, como igreja, não é muito mais fácil a gente ensinar o povo a Bíblia, ensinar o povo o que é pecado, ensinar o povo o que é ser regenerado, ensinar o povo o que é ser justificado, ensinar o povo o que é ser santo, ou talvez a gente trabalhar com punição e disciplina. Será que não seria muito mais fácil a gente trabalhar com preventivo? Ensinar esse povo o caminho, ensinar o povo a palavra, ensinar o povo o que é ser santo, ensinar o povo o que é ser igreja, ensinar o povo que realmente Jesus está voltando, que realmente as doutrinas bíblicas fundamentais têm que ser aplicadas, o povo tem que ter conhecimento bíblico, ou simplesmente é muito mais fácil eu disciplinar e pronto. Né? Então, ou seja, é isso que a gente está vendo hoje na nossa atualidade. Porque muitas das vezes os líderes, o que eles fazem? Eles negligenciam aprender a palavra para ensinar a outras pessoas. Como assim eles negligenciam? Gastam várias horas em outras coisas, em outros afazeres, talvez visitando pessoas que não querem mudar a prática de comportamento, querem viver no pecado, né? Talvez às vezes a gente gasta tanto tempo querendo, com outras coisas, com outros afazeres, ou até mesmo com coisas administrativas da igreja, em vez de a gente talvez preparar mais um estudo, mais preparar uma palavra para trazer para o povo, para ser de uma forma de preventivo, para trazer a palavra vida daquelas pessoas, para que eles venham ter uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura, uma metanoia, né? Ou seja, na própria vida delas, ou seja, é mais fácil às vezes a gente disciplinar, né? Então, ou seja, porque a gente disciplina, deixa a pessoa lá, ou seja, depois se ela não se retratar do seu pecado, ela vai ficando lá por lado. Então, ou seja, a gente tem que trabalhar de uma forma, eu acho, assim, não somente eu acho, mas é mais lógico e coerente, ou seja, trazer o povo a conhecer mais a respeito de Deus. Porque se a gente fazer o povo conhecer mais a respeito de Deus, amar a Deus, amar o seu irmão, amar a igreja, a gente vai aproximar o povo mais perto de Deus. Então, ou seja, a prática da disciplina vai ser deixada de lado. Então, ou seja, é muito mais fácil a gente trabalhar com a prevenção do que a gente trabalhar com a corretiva. Né? Ou seja, se a gente vai trabalhar com a prevenção, a gente evita de que algo vai o quê? Ocorrer. Então, ou seja, a gente como sociedade, a gente tem que trabalhar com isso. Né? Às vezes a gente acha que talvez um congresso, acha que talvez uma festividade, acha que alguma coisa dessa vai trazer uma transformação, uma mudança de pensamento no coração das pessoas. Isso não vai, senhores. Isso não vai. Eu tenho praticamente 22 anos de cristão e eu tenho visto muitas coisas que hoje, nos nossos dias, está errado, está equivocado. Está muito equivocado algumas coisas que a gente tem visto e o povo, veio de ser transformado, ser liberto, o povo continua na mesma prática de pecados. E não muda. Por que não muda? Fica aquela coisa incubada. Né? Fica igual uma doença autoimune, né? Que fica ali incubada e no momento aquela doença vai aparecer e vai levar aquela pessoa a óbito. Né? Então, ou seja, hoje nos nossos dias a gente está precisando muito mais do que isso. A gente está precisando conhecer mais a Deus, conhecer mais a Bíblia. Estamos precisando ser mais crentes. Estamos precisando ser mais santos. Estamos precisando nos nossos dias aprender e conhecer mais a respeito de Deus e prosseguir esse conhecimento. Mas, ou seja, a gente vai aprender somente através daquilo que nós somos alimentados. Se a gente é mal alimentado, o que acontece? Nosso corpo todo adoece. Então, ou seja, quando não há conhecimento bíblico, quando não há um conhecimento bíblico, ou seja, quando não há uma pregação bíblica de uma forma expositiva, de vem nos trazer e nos confrontar a respeito dos nossos pecados, ou seja, a gente vai continuar com aquela doença ali, autoimune, na hora certa ela vai se manifestar. Por isso que hoje, nos nossos dias,
nós vemos muitos crentes imaturos, nós vemos muitos crentes fracos e doentes na fé, por causa de que eles não têm uma base sólida de um conhecimento bíblico. É aqueles famosos crentes Nutella, né? Ou seja, aqueles famosos crentes, né, Nutella, que não tem um conhecimento profundo a respeito de Deus e da sua própria comunhão a respeito do Senhor. Vamos lá adiante, né? O aspecto positivo da disciplina. A Bíblia nos ensina, em Hebreus capítulo 12, versículo 11, que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz o fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados, né? Então, ou seja, irmãos, no momento talvez que você está sendo repreendido, né? Talvez no momento que você está sendo disciplinado por algo que você fez de errado, por uma mal conduta, por um mau padrão de cristão, ou seja, aquilo vai te causar uma certa tristeza. Mas depois você vai ver que por aquilo que você foi necessário você passar por aquilo para o quê? Moldar o seu caráter e te ensinar a ser um cristão mais maduro, um cristão mais fortalecido na fé e também te ensinar a ser um cristão que realmente vai simplesmente ser aprovado perante Deus. Então, ou seja, essa repreensão e essa disciplina, ela veio no momento adequado. É igual, por exemplo, em questão que a gente vamos analisar em questão analisar em questão de as leis, né, em questão da legislação de trânsito. Né? Às vezes as pessoas, elas dirigem e talvez elas é punida pelo passar um sinal vermelho, talvez elas é punida pelo excesso de velocidade, aquilo ali vem de uma forma punitiva, vem de uma forma punitiva para a pessoa e vai descontar, a pessoa vai ter que pagar, saldar aquela determinada infração que ela cometeu e pagar aquilo, vai doer no bolso dela. Né? Ou seja, aquilo foi uma forma de que educar aquela pessoa que ela não pode passar um sinal vermelho, que ela não pode exceder um excesso de velocidade. Então, ou seja, trazendo isso para o lado espiritual, ou seja, quando a gente é confrontado com a pregação, com a exposição bíblica, e nisso a gente é tratado, no momento ali a gente vai, né, reconhecer que realmente nós estamos errados, que nós precisamos mudar de vida, que esse não é o padrão que Deus pediu para que a gente viesse viver, que isso não está certo diante de Deus, que a gente tem que mudar esses determinados tipos de prática, que isso vai nos fazer simplesmente sermos reprovados diante de Deus. Ou seja, é isso que vai nos mostrar que a gente tem que o quê? Nos amadurecer e nos apegarmos mais a Deus. Mas para que isso venha acontecer, a gente está precisando estamos precisando ouvir mensagens de pregadores, precisamos ouvir mensagens de líderes que vêm ensinar isso ao povo. Que hoje é isso que está faltando em muitas igrejas. Né? Nós estamos vendo tanta coisa acontecendo nos nossos dias, tantas práticas de ensinamentos errados, levando o povo simplesmente à destruição. Muitas pessoas não querem também ouvir, né? Eles querem ouvir mais uma teologia retributativa, né? Ela dando que ela recebe, elas querem ouvir uma teologia da prosperidade, né? Dando tanto, depositando tanto, você vai receber um milagre, né? Se a gente analisar isso, a gente vê que hoje, nos nossos dias, para a igreja medieval, tem muitas igrejas evangélicas que estão fazendo isso. Né? Ou seja, está vendendo um pedacinho no céu, está vendendo cura divina, está vendendo vários outros tipos de coisa. Né? Então, ou seja, mas não está ensinando o povo o caminho correto que deve ser andado. E é isso hoje que a gente está precisando, que o povo venha aprender realmente o que é Deus, o que é realmente ser igreja, o que é realmente ser cristão. Né? O que é realmente ser cristão. E a gente tem visto hoje uma deficiência muito grande nos nossos altares a respeito de mensagens que venham nos trazer realmente, nos mostrar a nossa vida, nos mostrar a nossa condição como pecadores, nos mostrar a nossa condição como, nos mostrar que nós precisamos nos arrepender daquilo que nós temos feito de errado e nos ensinar a sermos bons cristãos. Né? Hoje a igreja de Cristo, ela simplesmente tem sido blasfemada por muitas pessoas que fazem determinadas coisas erradas, e muitas pessoas hoje não querem entrar para dentro da igreja porque simplesmente viu o padrão de comportamento de pessoas cristãos errados e elas não querem vir para as nossas igrejas. Por que elas não querem vir? Porque simplesmente tem pessoas que estão deixando um mau testemunho para trás. A gente sabe que a igreja é um lugar
que trata e que cuida da vida de pessoas. Mas a gente vai aprender a cuidar dessas pessoas da forma correta, na medida que o quê? Nós nos aproximarmos mais de Deus e ensinar o povo a Bíblia. É isso que nós estamos precisando hoje nos nossos dias. A gente não está precisando de mau uso de dons espirituais, a gente não está precisando de pragmatismo para o povo receber as coisas, a gente está precisando fazer o povo chegar numa condição perante a Deus e a gente, como sacerdote, representar o povo diante de Deus, fazer que o povo reconhecer os seus pecados e aprender a reconhecer mais a respeito de Deus. E como profetas de Deus, nós temos que representar a vontade de Deus aos homens aqui na terra através de quê? Da Bíblia. Através da Bíblia. É isso que o povo tem precisado aprender hoje nos nossos dias. Por mais que essas disciplinas venham a ocorrer, mas no fundo a gente sabe que isso é para o nosso próprio bem. A gente hoje vamos analisar em questão da disciplina, como que a gente analisa em questão da condição da vida de algumas pessoas. Talvez a pessoa fale assim, Wanderson, eu já não acho que isso, que eu posso fazer essa determinado tipo de coisa aqui, que eu acho que isso não é muito errado. Ou seja, talvez o Espírito Santo, talvez dentro daquela pessoa, no seu íntimo, no seu ser, tantas vezes ela teve a oportunidade de ser mudada, de reconhecer o seu pecado, reconhecer que ela está errada diante de Deus, que ela precisa acertar aquela situação diante de Deus, que ela já não tem mais uma sensibilidade espiritual. Então hoje isso tem acontecido muito nos nossos dias. E a igreja, ela tem a sua forma de aplicação da disciplina de uma forma correta. Quando uma igreja ela disciplina uma pessoa, é bom que simplesmente aquela pessoa tenha um mentor para que venha ajudar ela a sair daquela prática daquele pecado. Ou seja, não é que você vai concordar com o pecado daquela pessoa, mas você vai ser um mentor de Deus para a vida dela. Você vai orar por ela, você vai ensinar a Bíblia para ela, você vai falar a respeito de Deus e vai ajudar aquela pessoa. Você vai aconselhar ela biblicamente para ela ter a sua vida restaurada. E hoje, nos nossos dias, será que nós, como igreja, nós estamos discipulando as pessoas, não somente para o batismo? Será que nós estamos discipulando as pessoas, estamos sendo padrinhos delas e ajudando elas nas suas próprias necessidades, nas suas próprias mazelas? Eis aí a questão. E Tiago, capítulo 5,16, fala que nós devemos orar uns pelos outros para que as pessoas venham ser saradas. Quantas pessoas hoje no nosso meio estão doentes? Então, ou seja, a igreja, ela tem a sua forma de trabalhar. Então, ou seja, a gente tem que ter mentor para ajudar essas pessoas a ficarem livres das suas práticas de pecados, ter a vida delas restauradas, e fazendo isso a gente está fazendo um favor ao próprio Deus. Nós estamos tirando aquela pessoa daquela condição pecaminosa e restaurando a vida dela com Deus. Então, ou seja, a igreja não tem que somente disciplinar aquela pessoa por causa de um padrão errado, por causa de um padrão errado, de um comportamento errado que ela viveu, não. A gente tem que simplesmente cuidar daquela pessoa e ajudar ela a ter a paz com Deus e ser restaurada da sua vida espiritual a tal ponto ela voltar de comunhão com Deus e comunhão com a própria igreja. Então, ou seja, não é simplesmente aplicar uma disciplina e largar a pessoa para lá. Então, ou seja, uma das coisas que a gente analisa também em questão das pessoas hoje, a gente como igreja, como igreja, a gente tem que procurar, como membros do corpo de Cristo, nós temos que levar os membros a alcançar um padrão de ser como Jesus. Paulo mesmo fala, seis meus imitadores, começou do próprio Jesus, ou seja, a gente tem que imitar um padrão de perfeição. Ou seja, isso também é um atributo que é comunicável, que não somente atribui à pessoa de Deus, mas é o que é atribuído a nós, ou seja, é um atributo nos revelado, ou seja, ser santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Então, ou seja, a gente tem que fazer com que as pessoas se pareçam mais com Cristo. Mas, ou seja, as pessoas vão aparecer mais com Cristo à medida daquilo que nós alimentamos ela. Ou seja, se nós alimentamos somente pelo lado do pragmatismo, ou se a gente alimenta só pelo lado de algumas práticas de ensinamento ou de uma pregação bíblica errada, automaticamente as pessoas vão continuar daquela mesma forma.
elas não vão mudar. Vai estar igual eu falei com vocês em questão daquela doença autoimune, né? Ou seja, numa hora aquilo vai se revelar e a pessoa vai ao óbito. E uma forma de você ajudar essas pessoas, né, em questão da disciplina, ensinar elas o que? A confissão dos pecados, né? Ou seja, aquela pessoa ela precisa confessar seus pecados, né? Ou seja, talvez, né, ensinar elas a confessar os seus pecados a Deus, ensinar ela a conversar com Deus por meio de uma oração, por meio de um diálogo, né? Talvez a gente mesmo ouvir, ajudar aquela pessoa, levar aquele pedido de oração para conversar com Deus a respeito daquela situação, né, que aquela pessoa está passando. Um dos exemplos clássicos disso é a questão de Timóteo. Se a gente analisar a vida de Timóteo, em questão, não, na verdade é uma alegação que eu vou fazer em questão de Timóteo. Tem muitas pessoas que às vezes vêm para a igreja, elas têm alguns pecadinhos, precisam ser tirados. E alguns cristãos, né, a gente sabe que a gente nós somos uns seres depravados, nós sabemos que todos nós somos pecadores, todos nós erramos, praticamos vários tipos de falhas, vários tipos de erros, né? E algumas pessoas, elas nasceram no meio de um bom lar cristão, elas tiveram uma boa educação cristã, e nem todos tiveram, né? Então, ou seja, a gente analisar a vida de Timóteo era filho, né, de uma mulher judia e um pai grego. A igreja por si, né, por Timóteo ser filho de grego, a igreja reuniu, né, de uma forma, viu que necessário Timóteo ter sido circuncidado. Mas se a gente analisar a questão de Timóteo sendo chamado ao ministério, Paulo escrevendo essas cartas dirigidas a ele, Timóteo ele teve uma boa educação, né, por ter nascido num lar em que a sua mãe e sua avó, por ser judia, né, então automaticamente Timóteo sabia a respeito da lei. Então, ou seja, essa prática já ajudou a Timóteo a simplesmente ter um padrão, né, voltado para as coisas corretamente certas, né, corretamente para as coisas de Deus. Então isso fez que Timóteo se tornasse, né, um cristão maduro, se tornasse também o que? Um bispo. Ajudou ele, que ajudou ele a ser um bom ministro, né, do Evangelho. Paulo simplesmente foi trabalhando, ensinando ele a respeito das doutrinas, ensinando ele a respeito das coisas que seriam certas, né, para ele aplicar no seu próprio ministério, que ele vinha salvar não somente a ele, mas a vida daqueles que ouvem. Paulo falou com ele para fugir das paixões da sua mocidade e vários outros tipos de assuntos. Mas nem todos os cristãos nos nossos dias, né, nem todas as pessoas que vieram para a igreja tiveram um lar com um Timóteo, né, não teve essa oportunidade. Né? Nós vemos que a igreja no primeiro século, veio muitos judeus converteram ao cristianismo, mas também o quê? Teve vários gregos, né? Teve os gentios que vieram se converter e tiveram vários tipos de práticas de erros, de pecados, de comportamentos errados. Então, ou seja, eles precisavam ser tratados e trabalhados. Né? Então, ou seja, nas nossas igrejas, hoje, nos nossos dias, elas também chegam pessoas da mesma forma. Chegam algumas pessoas que, né, às vezes são filhos de crentes, alguns até piores mesmo do que filhos de não crentes. Né? Então, ou seja, a gente vê que isso também se torna o quê? Uma facilidade para a pessoa se converter ao Evangelho, a gente trabalhar com a educação teológica, né, com aquela pessoa, ensinar, educar ela. A gente sabe que em questão de criança a educação vem dos pais, a igreja ela simplesmente educa de uma forma religiosamente para ela crescer e tomar uma decisão pela pessoa de Cristo. Quando ela chegar a uma certa idade, uma certa maturidade, ela realmente para o quê? Tomar uma decisão, né, de andar por este caminho. Alguns não. Né? Então, ou seja, nem todos tiveram essa oportunidade com Timóteo, nem todos tiveram a oportunidade, né, em questão de ouvir o Evangelho, de nascer num lar em que os pais eram cristãos. Né? Alguns não tiveram essa oportunidade, alguns vieram de vários traumas, de várias decepções, de várias perdas, de diversos lares, né, que tiveram um tipo de comportamentos errados e que precisam ser trabalhados isso no meio da igreja. Então, ou seja, o discipulador e a igreja, ela precisa trabalhar com essas pessoas, para que elas venham a ter o quê? Uma maturidade cristã a tal ponto de ela caminhar sozinha. Né? Igual em questão da águia. Se a gente quer olhar em questão da águia, a águia ela simplesmente tem os seus filhotes
ela cria os seus filhotes, ela vai fortalecendo a asa dos seus filhotes e leva os seus filhotes até uma determinada altura e solta eles, né? Esconde através de uma nuvem e vai ver se aqueles se os seus filhotes, né, conseguem voar, né, conseguem simplesmente sobressair sobre o seu próprio voo, né? Então, assim, a gente como cristão da mesma forma, a gente tem que trabalhar com essas pessoas a tal ponto elas amadurecer, ter uma maturidade cristã, de ela simplesmente aprender, né, ver o que é certo, o que é errado, né, de aplicar o conhecimento bíblico na sua própria vida, né, em questão de práticas, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Né? Então, assim, isso é um dos papéis que a gente tem que fazer. Né? E a gente tem que trabalhar também na recuperação desse irmão faltoso. Né? Quando a gente trabalha na recuperação desse irmão faltoso, a gente ajuda essa pessoa a ser restabelecida para o caminho. Né? Ou seja, a gente ajuda. Talvez ela fez um determinado tipo de prática que ela não sabia, que era certo e que era errado. Aí que envolve o quê? O trabalho dos discipuladores, aí que envolve o trabalho de ensino dentro da igreja, aí que envolve o trabalho de escola dominical. Ajudar essas pessoas, né? De amadurecer e crescer na sua maturidade cristã a cada dia. Né? Em questão também hoje, como em questão de igreja, né? Como a gente fala em questão de disciplina, a gente tem que ter uma liderança hoje nos nossos dias madura, né? A gente tem que ter uma liderança madura, uma liderança que conhece a respeito de Deus, que conhece a respeito da Bíblia, que conhece a respeito de ensinamentos para ser aplicado e ajudar a vida daquelas pessoas. E é somente dessa forma que a gente vai combater muita coisa errada, a gente vai combater muito mal. Ou seja, a liderança ela tem que ser sábia, ela tem que ajudar, ela tem que desenvolver um caráter cristão na vida dessas pessoas, a tal ponto delas simplesmente caminhar por si só e formar novos líderes, né? Formar verdadeiras opiniões de formação cristã. É isso que a gente está precisando nos nossos dias de hoje, né? E em questão da abrangência, por exemplo, que a gente vê da disciplina, a abrangência da disciplina, um dos exemplos clássicos que a gente vê na história, né, está no livro, por exemplo, de Josué, né, capítulo 7, do versículo 7, 1 a 26, a gente vê o pecado de Acã, né? Acã simplesmente encobriu uma determinada atitude e achou que aquilo ali, que Deus não iria cobrar, mas a gente viu que o peso daquele pecado, daquele homem, trouxe uma grande consequência, né, sobre a nação de Israel. E aquele pecado, simplesmente uma vitória, uma batalha que parecia para Israel ser fácil, ela se tornou difícil. Mas, ou seja, porque Acã simplesmente deixou o quê? O seu pecado encoberto. Mas a gente sabe que a prática daquele pecado levou não somente à morte dele, como à morte da sua própria família. Um dos exemplos clássicos que a gente vê em questão também de pecados e que foram repreendidos por Deus, a gente analisa em questão da vida do rei Davi. Né? O próprio rei, segundo o coração de Deus, homem ungido, separado por Deus. A gente vê que Davi, na sua ociosidade, ele subiu, né, no pátio ali do palácio e viu Betseba tomando um banho, viu que aquela mulher era uma mulher formosa. O que o rei Davi fez? Pegou aquela mulher para si. Não, na verdade ele pegou, cometeu o adultério com aquela mulher, ela veio simplesmente ficar grávida, né? Ela ficou grávida, mas a gente vê que a ociosidade do rei, que deveria estar numa frente de uma batalha, né? Deveria estar na frente de uma batalha que era costume, né? Antigamente, né? Os reis iriam para a frente da prática das batalhas, mas o rei simplesmente cometeu um pecado. Né? E que o rei ficou sabendo que Betseba ficou grávida, ele fez, pediu para trazer Urias, né? Para que Urias viesse deitar-se com a sua mulher, e além dele deitar com a sua mulher, passasse com a sua mulher vários tempos, né? E ali Urias simplesmente recusou ir diante, ficar na sua casa. O rei, ele sentou na porta do palácio, e devido a ele ter sentado ali na porta do palácio, o rei viu que ele, com medo do seu pecado ser descoberto, né? O rei pegou, chamou Urias para dentro, embebedou ele, porque ele queria que ele fosse para casa, mas ele não foi. Aí o rei viu que aquela situação ali iria ser descoberta, o seu pecado. O que o rei fez? Mandou, né, uma carta para que fosse entregue, né, a Joabe, para que o Urias fosse colocado na frente da maior batalha que tivesse e fosse morto. E realmente isso de fato aconteceu. Mas a gente vê em questão, a gente analisa no capítulo 12, né,
de 2 Samuel, que o rei Davi fez isso e Davi achou que aquilo ali ia ficar encoberto. Mas a gente vê que o profeta Natan, né, ele ficou sabendo disso, o próprio Deus fez que Natan conhecesse a respeito do pecado de Davi. O que Natan fez? Chegou perto do rei e contou uma parábola. Né? Normalmente as parábolas, né, elas são 6 versículos conta a respeito da história na parábola e o 7º é a aplicação. Normalmente as parábolas são feitas dessa forma. Então, né, Natan chega diante de Davi, fala a respeito da condição de um homem rico e outro que tinha somente, o pobre que tinha somente uma ovelha. E Davi simplesmente ficou indignado, né, daquele homem rico ter pegado a ovelha daquele pobre e ter matado para dar o quê? O viajante, né? Para ter feito, para ter dado aquele viajante. E nisso a gente vê, né, que Davi ficou indignado, enfureceu com isso. Natan falou: Davi, este homem é você. Então, ou seja, Davi achou que o seu pecado está encoberto. Mas quando na realidade o seu pecado, né, foi descoberto, Deus levou o profeta para que viesse o quê? Falar com ele da condição errada que ele fez, e nisso simplesmente veio uma grande consequência sobre a vida de Davi. Eu sempre explico aos meus alunos que o pecado é como se fosse um cartão de crédito. Né? Você talvez não tenha um dinheiro no seu bolso, mas você quer adquirir um determinado produto, você quer comprar algo, mas, ou seja, depois a fatura vai vir para você pagar. Então, ou seja, normalmente a cobrança de um pecado pode vir imediato, ela pode vir depois. Né? Isso aconteceu muito com a família de Davi por causa de que um pecado que o rei simplesmente cometeu. Né? Então, ou seja, aquele que simplesmente comete e não confessa e não deixa o seu pecado, automaticamente ele nunca vai prosperar na sua própria vida. Né? Então, ou seja, o pecado tem que ser o quê? Confessado, tem que ser deixado. Né? A pessoa simplesmente tem que deixar ele de lado e procurar o quê? Viver retamente diante de Deus. Né? Ou seja, estamos sujeitos a errar? Estamos. Né? Se a gente analisar Paulo falando aos Romanos, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal, quando eu fui ver, eu já fiz. Ou seja, a nossa tendência é se voltar para o mal. Mas quando a gente procura se chegar mais diante de Deus, procurar aprender mais a respeito de Deus, a gente automaticamente, a gente vai o quê? Se parecemos mais com a pessoa de Cristo. Né? Ou seja, dificuldades, aflições, tribulações nós vamos ter diariamente, enquanto o Senhor Jesus não quer, não voltar para buscar a sua igreja. Então, ou seja, o pecado de Acã fez com que uma batalha, né, o povo de Israel viesse se tornar fácil para vencer, mas, ou seja, o pecado de Acã fez com que o povo viesse perder aquela batalha por causa de uma consequência de um pecado. Hoje, nos nossos dias, quantos cristãos, quantas pessoas estão vivendo em vários tipos de práticas de pecados, estão deixando de ser abençoados por Deus, justamente por causa de quê? Pecados e pecadinhos, né? Escondidos, né? Esses pecadinhos, uma hora vai levar essa pessoa à morte espiritual. Quando a gente fala em questão de abrangência da disciplina, quando uma igreja, quanto que alguns pecados são passivos de disciplina na igreja, né? A gente viu aqui, falamos em questão de Mateus, capítulo 18, né? O que ligar na terra será desligado do céu. A gente aplica muito esse texto em questão de quê? Disciplina. Ou seja, a igreja ela tem a sua autoridade eclesiástica, né? Para simplesmente ensinar, né? Em questão, como a gente falou aqui no começo, em questão da prática e da aplicação da palavra na vida das pessoas, né? Essa é uma chave de reino que é aplicada na vida das pessoas. Então, ou seja, quando a gente trabalha com essa abrangência, ensinando as pessoas e pregando elas ao Evangelho, a igreja também ela tem um papel dela de quê? De trazer aquele crente, né, a mudar de um comportamento, mudar de uma determinada atitude errada. Né? Então, ou seja, a igreja ela tem o quê? O poder eclesiástico de disciplinar aquela pessoa pelo aquilo algo de errado que ela fez. Uma das coisas que a gente analisa em questão, ou seja, por exemplo, um relacionamento sexual fora do casamento, vícios, né? Ou seja, atos de violência, dívidas financeiras sem pagamento após o vencimento, né? Esse aqui é um dos maiores mau testemunhos que muitos crentes hoje dão, né? Desvio doutrinário, né? Ou seja, desvio de ensinamento, né? Rebelião, insubordinação à liderança, erros de relacionamento familiar. Isso são coisas, né, passivas, simplesmente de que? Disciplina dentro das igrejas. Né? Ou seja, a gente precisa trabalhar
em questão disso, porque isso aqui, quando as pessoas procuram viver realmente o Evangelho, elas vão ter esses padrões de comportamentos errados mudados, né? E os objetivos, por exemplo, de uma disciplina, ele é o quê? Deve levar o pecador a deixar aquela conduta errada, né? Ele dá consciência que o nome de Deus foi imaculado, ou seja, por isso que às vezes eu tenho que comprar algo de alguma pessoa, eu tenho que pagar minhas dívidas em dívida, eu tenho que pagar minhas dívidas em dia, para que o nome da igreja, o nome do Senhor não venha a ser escandalizado, né? Então, ou seja, fazer distinção o que é certo e o que é errado, a ponto de vista de Deus, né? Não é porque nós somos cristãos, porque nós temos uma liberdade cristã que a gente tem que viver na prática do pecado, na prática do erro, né? Convivendo, condizendo com aquilo que é errado, né? Então, ou seja, levar os crentes a desenvolverem o perdão, né? Desenvolverem o perdão e o amor pelo faltante, né? E também uma das práticas também de disciplina na igreja é quando a pessoa dá muito falso testemunho contra a pessoa, né? Calúnia, difamação, né? Isso aí a gente vê hoje pessoas ferindo muito este mandamento, né? Que a Bíblia fala, não darás o que? Falso testemunho contra o seu próximo. Né? E outros objetivos também, levar a igreja a temer o pecado, né? Ou seja, quando a gente tem uma pessoa e a gente sabe que aquela pessoa simplesmente ela é irreverente, ela não aceita uma disciplina, ela não aceita uma incorreção, a Bíblia fala que a gente tem que tratar essa pessoa como se fosse um gentio, um publicano. Ou seja, como se não fosse o que? Um cristão. Porque realmente essa pessoa nunca nasceu de novo. Então, ou seja, a gente tem que trabalhar com esses objetivos para a gente o que? Trabalhar e purificar, né, as pessoas dentro da igreja, porque é uma responsabilidade muito grande. Vai vir sobre nós, como líder, ensinar o povo o padrão certo de se chegar diante de Deus. Né? Não adianta a gente querer fazer certos movimentos sem Bíblia, ou seja, os movimentos, a pregação bíblica tem que estar em primeiro lugar. Né? Ou seja, hoje mudou muito o conceito. Né? As pessoas procuram muito, né, se acham muito que é poder, quando na realidade o poder que elas buscam, elas não pagam as contas delas em dívida, elas simplesmente falam mal do seu irmão, elas simplesmente falam mal do seu pastor, falam mal da sua igreja, praticam coisas erradas, não gostam de culto de ensinamento, não gostam de escola bíblica dominical. Então, ou seja, esse poder, as pessoas falam tanto, né, tem que ser reavaliado isso. Porque um poder que não leva um crente para dentro da igreja para aprender a respeito de Deus, e um poder que não transforma o caráter dela, esse poder dessa pessoa está equivocado com o que a Bíblia diz. Né? Então, ou seja, hoje a gente tem que mudar muito conceito, tem que desconstruir muita coisa errada aí, que talvez algumas pessoas foram ensinadas de uma forma errada. Né? Então, ou seja, por ser ensinado de uma forma errada, peça a Deus que te mostre a forma correta de viver. Né? Ou seja, que não adianta a gente falar de poder sendo que a gente não vive o que as Escrituras diz, né? A gente continua mentindo, continua enganando, né? Continuamos sendo empregados no cegão, não honramos os nossos senhores como o próprio Deus, não honramos o nosso Estado, não pagamos as dívidas, né? Nós simplesmente arrumamos uma terceira pessoa para colocar na declaração de imposto de renda, ou seja, a gente não pratica as leis de trânsito, né? Passamos o sinal vermelho, passamos o sinal vermelho, né? Então, ou seja, que forma de poder que é esse? Né? Que a pessoa não muda, né? A pessoa não muda e a pessoa fala ainda que está cheia do Espírito Santo de Deus. Né? Quando na verdade a pessoa precisa converter. Então, ou seja, isso aí é uma das formas que a gente analisa em questão da disciplina que deva ocorrer na forma dentro da igreja. E se a gente trabalhar, eu falei com vocês aqui no preventivo, né, a gente vai evitar o corretivo. Tá? Só para a gente encerrar aqui, vamos ler a carta de Paulo, capítulo 5, né, a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, vai nos mostrar muito em questão da igreja de Coríntios. Né? E a igreja de Coríntios tinha certos problemas que hoje a gente tem, né? Mau uso dos dons espiritual, tinha muito entendimento de coisas erradas, achava que era certo, né? Questão da ressurreição, questão do poder, né? Então a igreja de Coríntios ela tinha muito mau uso das coisas, dos dons, de uma forma errada, né? Então vamos lá olhar. Você que está em casa, se quiser abrir em Coríntios capítulo 5, versículo 1 ao 11, nos diz assim, ó, o próprio texto já nos fala, né? A repreensão da igreja de Coríntio
repreensões e a impureza, desculpa, a impureza da igreja de Coríntios, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem tal entre os gentios, como há de haver que abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, né? O que muito acontece hoje, né, no meio nosso, né? A igreja está cheia, o povo está pulando o poder de Deus e, na realidade, não tem mudança de conduta, né? Passa uma festa, passa um congresso, passa alguma coisa e o povo continua nos mesmos problemas, tá? Por isso que eu analiso muito em questão disso e falo, né? E às vezes algumas pessoas falam até que a gente não gosta por causa disso aqui, não, né? Porque Paulo está falando aqui, ó, está inchados, né? Então eu fico entre a sua opinião e o que a Bíblia diz, eu fico com a Bíblia. Estais inchados, né? E nem menos vos entristeceis, por não ter sido dentre vós tirado o que cometeu tal ação, né? Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mais presente no espírito, já determinei como se estivesse presente que o tal ato praticou. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos, vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é de boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim, vamos lá, como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os aspos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer que absolutamente os devassos deste mundo, absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos serias o quê? Necessário sair do mundo, né? Ou seja, a gente está no mundo, mesmo a gente está no mundo, a gente tem que viver como crente, né? Ou seja, se as pessoas praticam coisas erradas, nós temos que ensinar o comportamento correto, né? Mais adiante Paulo continua, mas agora vos escrevis para que não vos associeis com aquele que dizendo, olha para vocês verem, né? Ou seja, é a Bíblia que está dizendo, não é eu não, tá? Dizendo, se irmão for devasso, se avarento, né? Amor ao dinheiro, idólatra, né? Ou seja, tem muito crente também que a gente fala a questão, às vezes fala em questão de imagem, fala em questão disso, tem muito crente que é idólatra, né? A pastores, idólatra a cantores, idólatras a pregadores, idólatras a missionários, e etc. Né? Tem várias listas. Ou maldizente, né? Ou seja, aquele que fala mal do seu irmão, né? Fala mal de A, de B, ciclano, né? Aquele que dá falso testemunho contra o seu próximo, que é uma violação de um mandamento. Ou beberrão ou roubador, com tal nem ainda com mais, ou seja, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia, né? Então, ou seja, Paulo estava falando isso aqui em questão da igreja de Coríntios, ou seja, nem com esses vocês devem o quê? Comer, né? Porque eu tenho de julgar também os que estão de fora, não julgueis a vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora, tirai, pois, entre vós esse iníquo, né? Ou seja, aquele que pratica pecado, é isso que Paulo estava querendo dizer, né? Então, ou seja, a igreja de Coríntios é um exemplo clássico de muitas pessoas que usam os dons de uma forma errada, tá? Então, ou seja, Paulo fala muito a respeito disso, em questão de mau uso dos dons, a prática de pecados, né? Várias coisas erradas. Será que hoje, nos nossos dias, tudo isso que Paulo falou, será que isso realmente não tem acontecido nos nossos dias? Meus queridos, eu agradeço a Deus pela oportunidade que vocês estão nos ouvindo. Eu sei que muitas das vezes a gente tem que falar certos assuntos que muitas pessoas não gostam, mas é necessário, né? Até Hebreus fala a respeito disso. Vamos abrir aqui só para a gente fechar e fazer a oração. Hebreus capítulo 12, verso 7. Nos fala assim, ó. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da disciplina da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Né? Então, ou seja, Deus disciplina todos quanto amam, né? Porque Deus quer que você seja aprovado e não reprovado. Né? Deus tem um amor muito grande. Então, esse ensino aqui para aplicar um pouco, né, para a nossa vida, e tenho certeza que o Senhor falou muito ao seu coração, né, e isso aqui
é coisa que às vezes as pessoas não gostam de falar, não gostam, né, de tocar nesses assuntos, mas é um assuntos que são necessários, né. Quisera, oxalá, Deus, se nós ouvíssemos mensagens assim nos nossos púlpitos, né, muitas coisas iriam ser diferentes, né, iria haver um reavivamento bíblico, né, ia haver um reavivamento, as pessoas iam ser salvas, as pessoas... ia acontecer muita coisa no nosso meio, se nós pregássemos de acordo com a Bíblia está dizendo, não de aquilo que nós pensamos, ou levar pelo lado do pragmatismo, né? Pelo lado de uma teologia refutativa, né? Que a gente tem vivido hoje muito nos nossos dias. Vou estar orando, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, né? Que a gente não pôde falar com vocês, que Deus transmita uma paz, uma alegria para você compreender e viver mais perto de Deus. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, te agradeço, Senhor, meu Deus, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs que nos ouviram, pelos aqueles, meu Pai, que vão ouvir depois, que possam ser abençoados grandiosamente pelo Senhor, meu Pai. Esta é a oração que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Uhum.